E aí pessoas, eu sou a Helena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um book haul aqui, eu vou mostrar pra vocês todos os livros novos na minha estante. E só pra deixar claro, tem bastante coisa aqui pra mostrar, porém é um book haul acumulado, tá? De alguns meses, desde o ano passado. Ok, sem mais delongas, vamos lá. Já começarei aqui dando uma de maluca, porque é isso que vocês vão dizer, Helena, você é maluca. Porque o que eu fiz? No meu último book haul, talvez vocês lembrem, eu mostrei pra vocês que eu comprei Crepúsculo, porque eu disse que eu gostaria de ler pela primeira vez, porque eu realmente tentei ler na minha pré-adolescência, não deu certo. Mas eu gostaria de ler pela primeira vez para reassistir os filmes, para fazer meio que vídeos especiais sobre Crepúsculo, porque eu adoro, porque a trajetória de Crepúsculo pra mim é fenomenal, como ele foi absolutamente amado por tantas meninas pré-adolescentes e depois odiado por todo mundo, e agora ele está na renascença, não é mesmo? Ele virou um clássico cult, então pra mim é fenomenal e eu adoro o primeiro filme. Os outros não sei, porque eu preciso reassistir pra saber. Porém, o primeiro filme, pra mim, é um clássico cult sim, tá? Então eu queria ler os livros pra conhecer a obra original e reassistir os filmes pra fazer a comparação e tudo e tal, enfim. Enfim, eu comprei Crepúsculo. Eu já li pra começar o projeto? Não. Mas aí eu fui e comprei os outros 3 logo. Isso eu não vou nem me explicar e me justificar muito, porque eu sou... É coisa meio maluca mesmo de se fazer. Mas ok, aqui temos Lua Nova. A gente só de olhar pra essas capas dos livros... Eclipse aqui, ó. Mas só de olhar pras capas, nossa senhora, chega a dar uma nostalgia. E... Amanhecer. Assim, a gente tem que admitir, né? Goste ou odeie, ou seja indiferente a Crepúsculo, uma coisa ninguém pode negar, é que as capas são icônicas. Ok, então teve essa maluquice aqui que eu fiz. Agora eu dividi aqui entre ficção de forma geral e clássicos, certo? Porque eu gosto muito de ler clássicos e eu sempre compro muito clássico. Vocês vão ver aqui o que vocês veem em todo book haul, né? Vamos chegar lá. Eu comprei bordados de Marjane Satrapi. Inclusive, quando chegou o livro desse tamanho, eu fiquei possessa por causa do valor, porque esse livro não é barato, tá? Eu comprei agora quando o preço realmente deu uma baixada quando eu comprei. Mas, mesmo assim, não foi um preço barato e o livro é bem pequeno. Enfim, eu não sei exatamente se tem alguma história específica ao livro, mas eu sei que vai ser sobre as mulheres da família de Marjane Satrapi. Marjane Satrapi escreveu e ilustrou Persépolis, em que ela fala sobre a infância dela no Irã. É uma HQ maravilhosa. E aí eu comprei bordados justamente porque eu gostei tanto de Persépolis. Aqui, esse daqui eu acho que a gente definiria como um infanto juvenil. Um cometa na Terra dos Múmins, de Tove Jansson. E aqui, basicamente, é um mundo em que tem esses serizinhos que chama de Múmins, e tem uma série de livros de aventuras deles, e aí eu peguei esse que eu acredito ser o primeiro da série. Eu acredito, não sei, eu posso ter comprado errado, mas eu acredito ser o primeiro. E eu comprei porque eu vi algumas pessoas falando que é muito fofo, que é bem relaxante de ler. E aí eu comprei porque eu gosto de ter esses livros assim, mais leves, mais tranquilos de ler. E até, às vezes, mais infantis mesmo, porque dá uma variada, sabe, do que eu geralmente costumo ler. E também, às vezes, ajuda quando você tá numa ressaca literária, sabe, ler um livro assim. Aqui eu também comprei... Primeiro eu tive que morrer de Lorena Portela. Eu nunca li nada dela. Eu nem tenho certeza se esse é o primeiro livro dela, mas eu vi que ela é do Ceará, né, de Fortaleza. Uma colega nordestina, gosto de valorizar nossos colegas nordestinos. E é uma autora nacional contemporânea, né, então... vamos apoiar. Eu ainda não li, não sei se eu vou gostar, mas é sempre importante a gente estar apoiando, né? E aqui nesse livro, a gente vai acompanhar uma jovem, uma mulher, que tá se sentindo sobrecarregada pelo trabalho, se eu não me engano, e aí ela vai pra Jericoacoara pra reavaliar a vida. Se eu não me engano, vai ter algum romance aqui, mas eu acho que não é o ponto principal do livro. E aí ela vai ter uma série de redescobertas aí, vai se reconectar com algumas outras coisas, pelo visto algumas outras mulheres que talvez ela já tenha conhecido na vida. É o tipo de livro que eu gosto de ler, né? Assim, a premissa tem tudo pra ser um livro que eu goste. Então vamos ver se eu vou gostar da escrita dela e de como ela vai desenvolver isso daqui. Sim, gente, eu esqueci de falar os tradutores, né? A tradução desse livro daqui é de Ana Carolina Oliveira. O de bordados, a tradução é de Paulo Werneck. E todos os livros de Crepúsculo são traduzidos pela mesma pessoa, que é Rita Vinagre. Em seguida, eu tenho aqui É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, de Amal El
e Max Gladstone. A tradução é de Natália Borges Polesso, que legal, não sabia. E nesse livro aqui tá acontecendo uma guerra através do tempo, né? Então vai ter viagem no tempo aí. 2 agentes, cada um de um lado diferente da guerra, se apaixonam através do tempo e através de cartas. É isso que eu sei sobre o livro. Eu comprei porque muita gente fala muito bem da escrita dele. Teve um hype muito grande. Eu não lembro se aqui no Brasil chegou a ter um hype, mas fora do Brasil teve um hype gigantesco. E vamos ver se eu vou gostar. Eu tô com muito medo de não gostar, confesso, porque eu não sou muito fã de viagem no tempo. Eu também tenho esse livro daqui, de novo, de um conterrâneo nordestino. Patrick Torres, na verdade, é do Piauí. E o livro é O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos. E essa capa, minha gente, é belíssima, que é isso? É muito, muito bonita essa capa, que é isso. E aqui, na verdade, a gente tem um jovem que vive em uma situação de violência, porque o pai dele é extremamente violento com a mãe, eu não sei se com o menino também. E até que numa fatídica noite, o pai dele morre. Eu não sei como o pai dele morre, não é dito aqui na sinopse. E aí, o livro vai acompanhar como ele e a mãe se recuperam disso, como eles ficam depois de ter vivido com o pai dele. Fiquei curiosa pra ler, amei a capa e, de novo, um autor contemporâneo nacional, não é mesmo? Vamos apoiar. Ok, agora, aqui eu tenho Alerta Vermelho, de Martha Wells, tradução de Laura Paul, não sei como é que se pronuncia. Meu Deus, isso daqui não é um livro de contos. Eu já poderia ter lido ele há um tempo. Gente, eu não sei porque eu pensei que isso daqui fosse um livro de contos. E eu acabei de ver que não é um livro de contos. É porque eu tinha lido a sinopse dele, eu comprei e eu pensei, não, é um romance normal. Romance eu quero dizer não o gênero, certo? Mas a estrutura do livro. E aí eu não sei porque algo colocou na minha cabeça que isso daqui era um livro de contos. E aí quando eu peguei ele na minha caixinha de leitura, eu pensei, não vou ler ele porque eu já tô lendo outros livros de contos agora, então vai ficar muito livro de contos de uma vez só. E agora eu acabei de ver que não, então eu poderia ter lido ele já. Ok, chato, porque eu tava bem curiosa pra ler ele e empolgada. Porém, não me arrependo porque o livro que eu acabei lendo no lugar dele foi maravilhoso e eu também estava ansiosíssima para ler. A minha caixa de leitura, gente, só um adendo, peraí, rapidinho. Vocês se incomodam se eu falar uma coisa super aleatória agora sobre a minha caixinha de leitura, mostrar pra vocês? É sobre leitura, né? Então eu acho que vocês não vão se incomodar. Eu tenho uma caixinha de leitura. Em inglês a galera chama de TBR jar, que geralmente eles fazem com a jarra, mas eu não tinha uma jarra sobrando pra fazer. Ou com algum recipiente transparente de vidro, mas eu não tinha um, então eu fiz com a caixa. TBR é to be read, então livros a serem lidos ainda. E aí eu fiz uma caixinha dessa de leitura com todos os meus livros não lidos, tanto livros físicos quanto os e-books. Aí, quando eu não tenho em mente nenhum livro pra ler específico, eu sorteio aqui e o que sair eu tenho que ler. E aí eu tinha sorteado esse daqui. E eu pensei que fosse contos e eu não li, e agora eu vi que eu podia ter lido, mas de novo não me arrependo porque eu adorei o que eu li. Mas é isso. Aí aqui tem algumas coresinhas diferentes. Então, verde são para clássicos. Azul é para ficção, de forma geral, porque eu não tenho livro suficiente para dividir em gênero, então não ficção. E rosa são para os meus autores favoritos, no caso, Helena Ferrante e Saramago. É isso. Minha caixinha de leitura. Enfim, é isso. Esse livro aqui. Mas eu nem falei sobre o que ele é, né? É ficção científica, vai ser sobre um robô que é construído pra matar, mas ele foi construído com peças ruins e um sistema falho, então talvez ele vá querer o oposto do que ele foi designado a fazer. Então eu fiquei bem curiosa, porque parece ser um desses livros assim sobre um estudo do que é a humanidade, talvez, ou do robô descobrindo a humanidade, não sei. Essa foi a impressão que me deu e que me deu curiosidade. Posso estar completamente errada, mas estou bem curiosa para ler. Próximo que eu tenho aqui é Cleópatra e Frankenstein, de Coco Mellers. Vou confessar que eu tenho um medo profundo de ler Coco Mellers, porque eu tenho muito medo de não gostar. Eu não sei porquê. É bem similar ao meu medo de ler Pessoas Normais. Eu sei que tem pessoas que amam muito, e quando as pessoas falam do livro, eu penso, parece ser bem a minha área, acho que eu vou gostar. Mas aí, por outro lado, tem outras pessoas que deram alguns argumentos que eu fiquei, sobre a escrita, que eu fiquei, talvez eu não vá gostar. Então, até hoje, eu morro de medo de ler Pessoas Normais. E esse daqui, eu não sei porquê.
A história não lembra pessoas normais. Eu não vi ninguém comparando Coco Mellors com Sally Rooney, mas mesmo assim eu tenho um pânico. Mas ainda assim eu quero ler. Eu tenho muita curiosidade. E aqui a gente vai acompanhar o casal depois do casamento deles e as consequências desse casamento, porque ela é bem mais nova que ele. E parece que a coisa não vai dar muito certo, não, depois do casamento. Não sei muito sobre o livro, mas enfim. Fiquei o suficientemente curiosa para comprar. E essa edição aqui é traduzida por Dinaura Jules. E aqui eu tenho um livro que na verdade era para ser 2, mas como é em inglês e o outro não estava em estoque, vai demorar um tempo para chegar. Só vai chegar lá para abril ou maio, eu acho, não sei. Então eu vou mostrar esse no próximo book haul. Eu mostro o outro que com certeza já vai ter chegado, porque daqui pra que eu faça outro book haul. O livro é A Day of Fallen Night, de Samantha Shannon. Esse livro, na verdade, aqui é uma prequel pro outro livro que ainda não chegou, que é The Priory of the Orange Tree. E eles dois são livros de fantasia. E eu vi muita gente falando muito bem desses 2 livros, então eu tava muito curiosa pra ler. Até mesmo pra me aprofundar mais em fantasia, porque eu não costumo ler tanta fantasia assim. E aí você vai me perguntar, Helena, você é maluca? Por que você comprou esse livro? Que na verdade esse livro se passa antes do primeiro, mas o primeiro é o outro, que ainda não chegou. Você é maluca? Você nem leu o primeiro livro e já comprou o segundo? Não, eu não sou. Dessa vez eu tenho uma ótima justificativa, tá? Ao contrário de Crepúsculo. E a justificativa é que esse livro estava por R$40. E assim, geralmente esse livro tá uma fortuna. Eu sei que pra gente, pela qualidade da edição em si e das folhas, R$40 parece caro pra esse livro, mas como é um livro que vem de fora e geralmente tá aos olhos da cara, eu tinha que aproveitar essa promoção, minha gente. Que na verdade é como eu compro todos os meus livros em inglês, né? Quando o preço baixa pra um preço que nunca tá, eu compro logo e pronto. E agora, pronto, eu comprei por R$40 e já tá aí mais de R$100, tá? Então, enfim, aproveitei sim esse desconto. Ok, vamos pros clássicos agora. Eu tenho aqui As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, tradução de Herbert Caro e Ernesto Vinhais. E aqui a gente vai acompanhar integrantes de uma família que vão atravessando os Estados Unidos, acredito eu, para encontrar condições de vida melhores, porque o livro se passa na Grande Depressão dos anos 30 dos Estados Unidos. Então eu imagino que não vai ser uma leitura leve, mas eu queria muito ler John Steinbeck. Eu confesso que eu queria muito começar lendo A Leste do Éden, mas estava muito, muito caro. Estava absurdamente caro a edição. Certo? Então eu fiquei, não, eu não vou pagar esse valor, eu vou esperar diminuir. Até agora não diminuiu o suficiente para eu comprar. Então eu comprei logo Vinhas da Ira pra pelo menos matar minha curiosidade da escrita dele. Eu também comprei Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Eu comprei esse livro porque na verdade eu tinha outra edição que eu não gostava muito, porque era capa dura e era bem grande. Eu prefiro livros quando eles são mais baixinhos, não necessariamente edição de bolso, mas sabe, um tamanho que fique melhor na mão. Por exemplo, esse daqui, eu até entendo ele ser mais alto, porque alto ele já mostra ter bastante páginas. Então, se ele fosse um pouquinho mais baixo, ele ia ficar mais grosso. Mas esse daqui já é um tamanho de livro que eu não gosto muito, eu já acho meio grande. Olha aqui a diferença para um tamanho mais normal. Tá vendo? Eu já acho um pouquinho grande, não fica tão confortável de segurar na mão para ler. Eu prezo pelo conforto e pelo texto bom e bem trabalhado. Então eu acabei me desfazendo da minha outra edição e aí eu peguei essa daqui. E aí eu tenho aqui também, vocês já viram porque eu dei um pequeno spoiler, né? Eu tenho aqui O Pequeno Livro do Amor, de Khalil Gibran, tradução de Sandra Marta Dolinsky. Esse livro é de organização de Neil Douglas Klotz. E nesse livro aqui a gente vai ter, eu não sei se são ensaios, pra mim tá parecendo mais pequenos textos, talvez alguns poemas sobre o amor. Gibran, ele foi um artista, poeta, né, escritor libanês-americano. De novo, eu vi algumas pessoas falando sobre a escrita dele, como é bonito e como é interessante e tal, e também tem um mais conhecido dele, que é O Profeta, né, que as pessoas falam mais, mas eu decidi começar por esse daqui, esse me chamou mais a atenção. E é isso, eu acho que vai ser uma leitura bem interessante, então eu tô bem animada pra ler esse livro daqui. E o que eu falei que vocês iam ver, que vocês veem em todo book haul, meu. Eu comprei mais livros da Penguin. Eu gosto muito das edições da Penguin, eu gosto muito de ler clássicos, e então, enfim, né,
tá aqui, mais livros, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui, então, Um Retrato do Artista Quando Jovem, de James Joyce, tradução de Caetano W. Galindo. E aqui a gente vai acompanhar a vida de Stephen Dedalus, que na verdade é um alter ego de James Joyce. Eu acho que o livro dele que eu tenho mais curiosidade de ler, na verdade, é Ulisses, mas eu queria ir me preparando, sabe? Tanto conhecendo mais a escrita dele e a obra dele, quanto me preparando psicologicamente mesmo pra chegar lá em Ulisses e dizer eu sou capaz de ler esse livro. E aí depois desse eu acho que eu vou pra Ulisses já, porque eu já li Dublinenses, eu vou ler esse, e aí depois eu acho que eu vou pra Ulisses direto. E aí eu tenho aqui também dois que eu queria comprar já há bastante tempo, que é Ilíada e Odisseia. A Ilíada vai acompanhar Aquiles, né? Depois, eu não sei se ele vai narrar aqui ainda a Guerra de Troia, mas, bem, pelo menos diz aqui que depois de se retirar da batalha, ele volta de novo, enfim, por um impulso de fúria, por presenciar outra coisa aqui. Esse daqui é mais fácil de saber sobre o que é, né? Porque até hoje a gente fala, não, foi uma odisseia fazer isso e aquilo, né? Porque a gente vai acompanhar justamente a história de Ulisses. Eu tava falando de Ulisses agora há pouco. Enfim, a gente vai acompanhar Ulisses na jornada dele de volta pra casa depois da Guerra de Troia. Enfim, são dois livros que eu não sei se eu estou pronta para ler, porém eu quero muito ler, então eu comprei eles pra ter na minha estante, pra eles ficarem me olhando e me julgando e dizendo, Helena, tome coragem pra ler, gente. Você não pode esperar pelo amanhã, você tem que fazer agora. Eu usei essa mesma lógica com Em Busca do Tempo Perdido. Já li o livro? Não. Mas ele tá ali me julgando até agora na minha estante. Aqui eu também tenho Na Terra e no Céu, de Francesco Petrarca, tradução de Sérgio Duarte. Eu comprei, na verdade, porque quando eu vi que esse livro existia, eu já fiquei meio curiosa pra ler, pra ver se eu vou gostar de ler mais, assim, poesia, porque eu não sou uma grande leitora de poesia, mas eu confesso que talvez é porque eu não tenha achado ainda aquela que, sabe, me pega de jeito. Aí eu também comprei aqui, eu também tenho aqui Canto para Govinda, de Jayadeva. É uma obra bem importante para a cultura hinduísta, e eu nunca li nenhum clássico hinduísta, então eu fiquei interessada em ler para conhecer. E aqui, na verdade, é um poema, né? É um grande poema aí com diversos cantos. Aqui ele vai contar a história de dois pastores que se apaixonam, e aí vai acompanhar justamente a história do amor deles, do amor carnal, no caso a união carnal deles, né, para depois a separação e o reencontro. E aí, pelo que eu entendi, esse texto aqui tem muita relação com a religião. Tem várias coisas aqui que são representações de deuses e coisas assim. Assim, e a tradução aqui é diretamente do sânscrito, tá? De João Carlos B. Gonçalves. E minha voz deu uma leve, mas vocês disfarçam, fingem que não aconteceu. O último livro que eu tenho aqui é O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, tradução de Eduardo Brandão. Helena, você já não tem uma edição de O Corcunda de Notre Dame, da Zahar, belíssima? Tenho, mas como eu falei, eu gosto muito de ler com conforto. E a edição da Zahar, por mais que seja belíssima, e eu nunca vou me desfazer dela, porque é belíssima e ilustrada, não será muito confortável de ler. Eu li a edição de O Morro dos Ventos Uivantes, da Zahar. O texto é ótimo, certo? O cuidado com o texto é maravilhoso. Porém, o tamanho do livro e o fato de ser capa dura torna meio desconfortável a leitura pra mim. Especialmente porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de quebrar a lombada, certo? Eu gosto de dobrar aqui a página e segurar com uma mão só, e eu gosto de anotar bastante. Então, um livro brochura é muito melhor pra mim. E como a Penguin cuida muito bem dos textos e as edições são boas, eu resolvi comprar a edição da Penguin pra ler por essa daqui. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.